Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o nosso programa W52. Vamos continuar a leitura do livro O Código da Inteligência, do Augusto Cury, o item 15, o capítulo 4. Capítulo 4, os códigos são universais. Um pajé e um intelectual. Se um pajé não romper o cárcere da rotina e desenvolver a capacidade de extrair o máximo de prazer das diminutas coisas na existência, um dos códigos da inteligência, sua emoção poderá ser empobrecida, flutuante e instável. De modo semelhante, se o proprietário de uma empresa de extração de petróleo não reciclar sua rotina e lapidar sua capacidade de extrair a beleza, poderá dormir sob a fortuna incalculável, mas terá grande chance de ser um miserável, cronicamente insatisfeito e instável. Sem decifrar o código da inteligência, precisará de grandes estímulos para ter sobras de prazer. Sua história perderá excitação. O planeta psíquico é tão complexo que pode mudar as leis da matemática. A adição pode gerar diminuição, a multiplicação pode gerar contração. Só não entende esses paradoxos quem nunca se arriscou a explorá-los. Há mulheres que vestem roupas de grifes famosas, exibem corpos perfeitos e formas graciosas, mas suas emoções disfarçam a tristeza através de sorrisos programados. São seres humanos fascinantes que perderam o fascínio da vida. Se um africano pertencente a uma tribo, sem contato com a civilização moderna, treinar a intuição e a autocrítica, dois outros códigos para explorar a psique, certamente se tornará flexível, versátil e apto a enfrentar as dificuldades. Conseguirá, por exemplo, ver os obstáculos por outros ângulos e terá, assim, melhores condições de superá-los. Caso contrário, os obstáculos serão arquivados de maneira superdimensionada pelo fenômeno RAM, registro automático da memória, formando zonas de conflito, o que chamo de janela killer. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, e a disciplina sem sonhos produz pessoas autômatas, que só sabem obedecer às ordens. Augusto Cury, em Nunca Desista dos Seus Sonhos. Cunhei esse termo para mostrar que o volume da ansiedade que sofremos ao entrar em uma janela killer é tão grande que bloqueia o acesso a milhares de outras janelas, impedindo que o eu encontre informações para construir pensamentos e ideias inteligentes. As janelas killer são minúsculas áreas do córtex cerebral, em que estão arquivados traumas, fantasias, fantasmas, crises, fobias, ciúmes, sentimentos de inveja, baixa autoestima, timidez, complexo de inferioridade, necessidade neurótica de poder, de controlar os outros e de ser perfeito. Por outro lado, temos também as janelas light, que contêm as experiências de segurança, as imagens altruístas, a solidariedade, a tolerância, a generosidade, a paciência, a autoconfiança, a autoestima, o prazer, a capacidade de se colocar no lugar do outro, a sensibilidade, a necessidade de inclusão. As janelas killer, ou zonas de conflitos, travam ou bloqueiam os códigos da inteligência, a lucidez, o raciocínio lógico, a serenidade, a sabedoria, a racionalidade humana. As janelas light, ao contrário, os promovem. O desafio de cada ser humano é abrir o máximo possível de janelas em um determinado momento para reagir de forma lúcida e coerente. Entretanto, quando entramos em uma janela killer,
As experiências doentias gravadas nela geram um volume de ansiedade tão grande que bloqueia o acesso às demais janelas. Desse modo, agimos instintivamente, sem pensar como animais. Produzimos respostas agressivas, irracionais, débeis. Se o membro de uma tribo africana vir um raio caindo sobre uma árvore e queimando-a, poderá formar uma janela killer se não decifrar minimamente o código da autocrítica para filtrar o estímulo estressante. Toda vez que vir um raio, terá reações distorcidas e exageradas. O raio poderá deixar de ser um fenômeno comum e se tornar um fenômeno sobrenatural, associado a um deus ou um monstro, gerando superstições, dogmas, traumas. Ninguém é digno do pódio se não usar seus fracassos para conquistá-lo. Augusto Cury, em Nunca Desista dos Seus Sonhos. Nos ambientes urbanos, de modo semelhante, há pessoas que, por não desenvolverem o código da autocrítica, dão um valor sobre-humano a certas palavras e imagens, produzindo ícones, ídolos políticos, divindades científicas e silenciando suas próprias vozes. Adoecer é mais fácil do que pensamos. Todos nós construímos inúmeras zonas de conflito ao longo do processo de formação da personalidade, desde uma simples fobia até um nojo excessivo por inseto, desde a aversão por altura até o medo de lugares fechados, desde uma reação impulsiva diante de um filho até uma reação apreensiva diante de uma plateia, desde o sentimento de culpa pelo passado até o sentimento de angústia pelo futuro. Em nossa psique existem fenômenos que só tornaram deuses outros monstros. Reconhecer nossas miserabilidades é outro código da inteligência. Parece fácil falar, mas muitos não têm coragem de reconhecer suas mazelas. Quem não decifra esse código arrasta suas doenças ao longo de todo o traçado de sua história, com chances mínimas de ser saudável. De modo semelhante, se o executivo de uma empresa transcontinental não refinar o código da autocrítica e da intuição diante de seus desafios, não abrirá o leque da sua mente para enxergá-los por outros ângulos. Em vez de esses desafios gerarem oportunidades criativas, produzirão fantasmas e medo do futuro. Tanto a mente de um indígena na Amazônia quanto a de um intelectual de Oxford tem facilidade de criar fantasmas. Por quê? Porque os pensamentos conscientes, nos quais se alicerçam a racionalidade do Homo sapiens, são de natureza virtual. Não são reais em si mesmos. Tudo que você e eu pensamos sobre nós mesmos e sobre os outros não é concreto, é essencial, mas fruto de um sofisticado sistema de interpretação. E toda interpretação é passível de inúmeras distorções. Ninguém é digno da sabedoria se não usar suas lágrimas para irrigá-la. Augusto Cury, em A Sabedoria Nossa de Cada Dia. Goleman, 1996, comentou que informações são estímulos bioenergéticos originados nos órgãos sensoriais que chegam ao sistema nervoso central através dos nervos. Ao serem levados ao cérebro, os estímulos são codificados e armazenados em áreas específicas, onde as informações provenientes de um mesmo órgão sensorial são interpretadas e diferenciadas. Como Goleman diz, os estímulos, as palavras e as imagens sofrem uma sequência de processos para serem assimilados pelo córtex cerebral, a camada mais evoluída do cérebro. Uma vez atingido o córtex, como vimos,
as variáveis emocional, como estamos, histórica, o que somos, social, onde estamos, genética, nosso código, e a atuação do eu, como gestor psíquico, influenciam na maneira como interpretamos cada um desses estímulos. Pequenas mudanças nesses ambientes transformam a interpretação. Uma simples mudança em nosso estado emocional, de tranquilidade para ansiedade, gerará interpretações distintas diante da mesma situação, ainda que em alguns casos isso seja imperceptível. Tranquilo, um pai pode ser tolerante com o erro de um filho. Ansioso, ele pode ser implacável diante do mesmo comportamento. Quem acha que seus pensamentos são verdadeiros tem vocação para ser Deus e não para ser humano. A verdade humana nunca é pura, mas interpretativa. Quando deciframos códigos da inteligência, nos tornamos mais flexíveis, tolerantes e inclusivos. Entendemos que mesmo as verdades científicas podem ter coerência, mas não são eternas nem imutáveis. Muitas grandes verdades caem a cada 10 anos. Se no campo científico há tanta flutuação, imagine nas relações humanas. Ninguém é digno do oásis se não aprender a atravessar seus desertos. Augusto Cury, em Treinando a Emoção para Ser Feliz. Quantas vezes, depois de algumas horas de discussão, achamos que extrapolamos, que poderíamos ter agido de outro modo? Nossa verdade caiu. Quantas vezes, fora do calor das tensões, percebemos que valorizamos coisas sem importância e sofremos estupidamente por tolice? Nossa verdade diluiu-se. Precisamos treinar diariamente, dar um choque de lucidez em nossa capacidade de interpretar a vida e seus eventos. Caso contrário, é quase impossível não cometermos erros inumanos, como foi o caso de Einstein. Vamos saber como isso aconteceu no próximo capítulo. Então, no próximo capítulo, no capítulo 5, tá, que é o item 16, a gente vai saber o que aconteceu com Einstein. Tá? Então fica com a gente, se inscreve aqui no canal, deixa um like, compartilha e até o próximo vídeo.